Já pensou amanhã, quando estiver no trabalho? Jesus, receba o melhor que eu posso. Não é isso? Amanhã em casa, em todos os momentos, na verdade. Lindo demais esse louvor. A paz, amados. Prazer estar com vocês aqui novamente. Os jovens já estão lá com o pastor Fernando, as crianças do departamento infantil, e vocês vão ficar aqui de castigo comigo. Brincadeira. Engraçado, né? Falando sobre escola bíblica. A primeira vez que eu visitei uma igreja batista foi na escola bíblica, de manhã. Deus me levou para uma igreja, que era a igreja batista do Parque Peruche. Isso há quase 30 anos atrás, né? E eu fui num culto, na verdade, de um lar primeiro. Era um culto à noite, no sábado, lá em Taipas, onde mora a Tânia lá. Longe do Abdedel. E aconteceu uma coisa muito divina aquele dia à noite. Eu não conhecia um casal da igreja que eram meus alunos na escola do ensino médio. Eles tiveram coragem de convidar um professor para ir no culto. O aniversário ia ser na igreja, mudou, acabou sendo na casa desse jovem, e tudo pela mão de Deus. E quando ele foi apresentar o jovem, dono da casa, era meu colega de infância, que tinha se convertido, o nome dele era Paulo. Eu lembro até hoje, assim, essa cena, o primeiro versículo que o pastor Otávio leu, não conhecia nada, ele fala que para mim o morrer era lucro, porque o meu viver era Cristo. Eu falei, nossa, quem disse isso? Aí eu fiquei assim, quem falou isso na Bíblia? Não sabia nada? E aí eu fui estudar a vida do apóstolo Paulo. Mas no dia seguinte eu quis conhecer a igreja. E eu pensei que fosse um culto de manhã, e era a escola bíblica. Aí eu entendi o meu chamado de Deus na escola bíblica. E quando eu fui na sala, o pastor tinha faltado. Era o pastor Damásio. Talvez vocês conheçam da convenção. E ele faltou, o pessoal estava seguindo uma revistinha da Juerp, que era a classe de batismo, né? E era a última aula deles, o pastor tinha faltado e tinha deixado essa minha ex-aluna, né? Para orientar o pessoal. E surgiu uma dúvida na lição dos 11 que estavam lá. E a dúvida era sobre por que os judeus consideravam o Abraão como pai, o nosso pai Abraão. E foi muito lindo, assim. Eu que estava vendo do espiritismo, que eu caí numa cilada da última sessão espírita que eu fui, nem era diferente aquela sessão. O diabo tem várias estratégias. De que a pessoa que incorporou lá o espírito me perguntava assim: você é professor, né? Eu falei, sou. Você é católico, né? Sou. Católico, apostólico, romano. Eu falei, tá. E você é cristão? Sou cristão. O que você conhece da Bíblia? Quem é isso? Quem é aquilo? Quem é aquilo? Eu falei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei. Eu falei, você não tem vergonha de falar que é cristão e não sabe nada do seu Deus? O diabo falou isso para mim. Eu falei, eu estou com vergonha. Eu estou envergonhado. Eu falei, é verdade, né? E aí eu fui atrás, eu devorei a Bíblia, assim, não sabia nada, fui buscar, assistia vídeo, era de vídeo, locadora, né? Como é que eu ia entender aquela história direto? E isso, 6 meses depois de eu começar a ler, buscar, ele nunca me perguntou mais nada ali, acabei saindo, uns 4 meses depois, né? E naquele dia, naquela escola bíblica, um olhou para o outro assim, não sabia responder o seguinte: por que pai Abraão? Aí eu levantei a mãozinha assim, posso tentar explicar? Aí, pode, professor? Eu falei assim, na verdade é o seguinte, lá em Gênesis, quando Deus decidiu escolher um homem, Abraão, pela sua integridade e tudo, ele lá escolheu homens, tal. Aí saiu de lá, foi para cá, no capítulo 15, ele renova e dá a aliança com ele vai ser pai de uma grande nação, e por isso ele é considerado, no final das contas, pai Abraão. Não sei mais o que eu falei, só sei que eu acabei conduzindo todo o contexto ali. Aí todo mundo falou, mas como é que você sabe isso? Porque eu li. Ué. Porque eu li, está escrito na sua Bíblia. E o Espírito Santo eu entendi depois, você vai entendendo que o Espírito Santo te faz lembrar. Eu quero dizer para você, que está acompanhando aqui em casa, que você não pode perder a oportunidade de ler a Bíblia. Enquanto ela está disponível para você, enquanto você tem uma Bíblia na mão, e quando você pegar a sua Bíblia para ler, é fantástico o que Deus faz. Nós estamos num contexto bíblico, que nós estamos estudando os profetas menores,
E aí, até eu entender por que são 12 profetas menores, 12 profetas maiores, e aí, como eu sou matemático, eu começo a fazer aqueles cálculos, né? Bom, primeiro, 5 livros, Pentateuco. Depois, mais 12 livros, você pega todo o fundo histórico. Aí, nesses 12 livros, tem mais 5 profetas, 5 livros poéticos. Depois, tem 12 profetas maiores, 5 profetas maiores, 12 menores. Por que todos esses números? E aí, teve um momento que eu não me preocupei muito com a coincidência de números, 5, 12. Eu entrei assim, na história, no perfil. Por que eu estou falando isso? Hoje, nós vamos estudar o 6º profeta. Nós estamos lendo direto da Bíblia os profetas, para você entender onde esses homens estavam, o que eles falavam e qual a mensagem que Deus tem para nós, porque o nosso Deus é o mesmo, o homem é o mesmo. Os nossos objetivos, os nossos desejos são praticamente os mesmos. E aí, hoje eu quero falar com você sobre o profeta Miqueias. Então, com a graça de Deus, nós vamos estudar esse nome, esse homem, esse Miqueias. E o significado do nome dele, se você pesquisar, é assim, quem é como o meu Deus? Quem é como Deus? É o significado dele. E ele, nós não vamos dar detalhes agora, ele vive no mesmo período que o profeta Isaías. Assim como hoje tem vários homens que levam a mensagem de Deus, o Miqueias ele é contemporâneo, a gente fala, de Isaías. Mas aí, deixa para estudar isso depois. Por quê? Porque ele entra na nossa história, na história humana, na raça humana, em aproximadamente 750 anos antes de Cristo. E ele está lá no Reino do Sul. Como assim, antes de Cristo, Reino do Sul? Você sabe que, com a morte do rei Salomão, os 2 filhos deles acabam brigando lá e dividindo o reino. Um dos filhos fica com Jerusalém, aqui para baixo, Judá, e o outro arrasta 10 tribos lá para cima. E aí, lá nós tivemos 19 reis péssimos, ninguém adorou a Deus. Os outros profetas falaram sobre isto. Aqui embaixo, a maioria foi bom. De vez em quando aparecia um que fazia besteira, quando eu falo aqui no Reino do Norte, do Sul. E aí o que acontece? Deus enviava profetas para falar assim, eu sei o que estão fazendo, e cada um tinha uma mensagem. O Miqueias, ele entra nesse contexto. Se você pegar o versículo 1, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, eu quero agradecer o pessoal da mídia que possibilita projetar aqui. Fica mais fácil, tá bom? Aí, olha só, se você pegar o capítulo 1 de Miqueias, está assim, palavra do Senhor. E se é a palavra de Deus, eu vou ser xereta. Eu vou ler só a mensagem. Se Deus deu uma palavra para você, eu também vou ficar de olho. Por quê? Porque é a palavra do Senhor, que veio a Miqueias, Morazita, não é isso? Nos dias de Jotão, olha só, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, na região aqui do sul, a qual ele viu sobre Samaria e... O que ele está falando? Olha, Deus escolhe esse homem, que ele é uma pequena cidade, que nem encontra na Bíblia, se Morazita está lá. É um homem levantado por Deus, de uma pequena cidade. Já é um grande ensinamento para mim. Porque nós achamos o seguinte, que Deus só vai usar aqueles magistrados, aqueles que têm título, para ficar... Também é legal você estudar, se aperfeiçoar, para você oferecer o melhor que nós cantamos para Deus. Não é verdade? Mas Deus vai buscar alguém lá, que ninguém conhecia, para levar a mensagem dele. E é muito interessante isso, porque muitas vezes vem, mesmo aqui na igreja, vem alguém convidado de fora e prega talvez a mesma mensagem que o seu pastor prega, que o outro líder prega. Mas parece que talvez seja a maneira, o jeito de falar. Assim como Deus escolheu Jonas para pregar lá em Nínive, tinha que ser o Jonas. Então, para aquelas pessoas ouvirem ou não a mensagem, Deus escolheu Miqueias. E Deus falou assim, Miqueias, eu vou te contar algumas coisas sobre Samaria, que é a capital do Reino do Norte, das 10 tribos, e vou te contar algumas coisas de Jerusalém, a capital aqui do Reino do Sul.
do reino de Judá. E Deus escolhe esse homem. E ele está registrado aqui. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que esses reis aqui, ó, alguns foram bons, outros nem tanto. Se eu te perguntar assim, se eu falar alguma coisa sobre o Ezequias, quem é que pode falar alguma coisa do Ezequias? Quem é que lembra? É, isso aí. Não é para pensar, para falar. Mas tudo bem, vamos seguir o barco. É aquele que Deus fala para ele, ó, Isaías, vai lá e fala para Ezequias, arruma uma casa aí porque você vai embora. É esse aí. Aí o Isaías sai, está lá na praça indo embora. Nesse intervalo, o Ezequias ajoelha, fala, Senhor, lembra, olha que moral. Ei, Senhor, se eu lembra que eu fui fiel, tudo bem, não estou pisando na bola, mas se eu lembra, Senhor, ele faz o concerto com Deus e na hora Deus, volta lá, profeta. Não é verdade? Mais 15 anos. Aí depois, a gente não sabe a história, mas depois o Ezequias faz besteira, tá bom? E aí, mas aí ele acerta com Deus. Mas é fantástico você saber isso. Bom, vamos lá. O que diz esse profeta? Primeiro aqui, eu quis localizar para você, só lembrando que tudo isso é disponível para você. Tá? O que você quiser, você pede lá para o nosso irmão Fábio, que ele te manda por e-mail, tá bom? Essa apresentação aqui. Então, aqui nós temos os reis, ó, da tribo de Israel, das 10 de cima, e aqui os reis de Judá. Esse profeta aqui, ele está onde? Está aqui, ó. Ele pega esses 3 reis aqui, ó, e de tabela esse sexteto do mal aqui, beleza? Então, só para você entender, ó, ele está ali, ele viveu, isso aconteceu. E aí ele fala assim, se você quiser comprovar, você pega a sua Bíblia, 2 Reis, e lê esses 5 capítulos. Você vai ver o contexto histórico que Deus revela para o profeta. É muito interessante. Ele fala assim, ó, então o profeta vai mandar uma mensagem, tá? Ele fala assim, ó, ouvi quem? Todos os povos. Presta atenção. Ele fala, presta atenção aí, pode conversar aí, Alzo. Pode conversar as duas, presta atenção, ele está falando. Não, tô brincando. Ele fala assim, ó, ouve. Ele fala assim, ouve, pessoal, ouve. Quer dizer, presta atenção. Ó, terra e tudo que nela há. E seja o Senhor Deus testemunha. Testemunha, infelizmente, contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. E isso é profundo. Eu sei que nós vamos ler, meditar aí. Está todo o livro aí, são 7 capítulos que vamos tentar conduzir. Talvez não dê para ler hoje, mas se te ler, continua a semana que vem. Mas o mais importante é você entender que Deus está dizendo para o profeta, revelou para o profeta, olha, avisa o povo aí que eu estou vendo tudo. E ele é isso ainda hoje, ou não? Então ele fala, presta atenção todo mundo. Então, quando ele dá esse alerta para aquele povo que estava se portando de uma maneira errada, eu quero que você entenda que nós, que está insistindo isso, os profetas, em dizer que você foi escolhida para ser um exemplo. O povo de Deus, ele foi escolhido por Deus para que as pessoas olhassem para você e falassem, caramba, meu, que Deus que você segue? É isso. Israel é a menina dos olhos de Deus. Assim, Deus gostaria tanto, escolheu através de Abraão. Olha, eu vou, através da sua geração, vai ser um povo ímpar, diferente. O problema é que o nosso Deus, ele tem o tempo certo, a maneira certa de trabalhar com cada um. E ele vai forjando o povo dele. E nós, como nós somos imediatistas, o que nós queremos? Nós queremos olhar o que está acontecendo com outro povo, com outro vizinho, o que está acontecendo com outro, e nós queremos, falando nós como povo de Deus, pegando aqui o fundo da história deles, nós queremos imitar outro povo. Ah, eles têm um rei, eu quero um rei. Ah, eles têm um Deus visível, eu também quero um Deus visível. E aconteceu isso muito, muito mais com a tribo lá de cima, do norte. E isso serviu de testemunho contra as ações. Mas o reverso é verdadeiro. Tudo que você faz está servindo de testemunho ao seu favor também. Já pensaram nisso? Se o que você faz
testemunha contra você, porque está escrito. Vou abrir um parênteses. Chega na escola, está escrito assim, olha, não é para jogar papel na cabeça do colega. Está na lei. Aí você vai lá, pega o papel e joga na cabeça do colega. O que acontece? Vai ser advertido, porque está escrito para você não fazer. A Bíblia é um manual de conduta cristão. E Jesus veio, ó, vocês não entenderam nada disso, né? Então vem cá, deixa eu ser o exemplo. Me segue. Eu sou o exemplo. Pronto. É isso que vai acontecer. Só que o povo não seguia. Ele fala assim, ó, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos de Judá? Não é Jerusalém? Quer dizer o seguinte, o que ele está falando? Você está questionando, como assim a transgressão? Ele fala assim, ó, olha para a cidade de Samaria. Nós lá, pensa assim, né, os nossos irmãos da cidade de Samaria, esse povo naquele momento, os líderes não se importavam em conduzir o povo à adoração, a formar um coração grato a Deus. Judá, lá embaixo, Jerusalém, teve um momento de glória mesmo, reis que restauravam o templo, que buscavam adorar, mas nem todos. Chega um momento que eles quer saber? Deixa para lá. Eu não consigo mesmo. E Deus, então, está dizendo, olha, eu não estou gostando nada disso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma nação, a Síria, o povo assírio, que era amiguinho, entre aspas, dos reis lá de Samaria, para detonar tudo, destruir tudo e levar esse povo cativeiro. Daí que vem os samaritanos. E isso vai acontecer ainda, hein? E o profeta está avisando, olha, Deus cansou. Deus cansou e chega. E lá de baixo vai levantar uma nação 200 anos depois da queda. O profeta está avisando já que é a Babilônia. Por isso, farei de Samaria um montão de pedra. Já que vocês não querem ser diferentes dos outros, então, que sejam iguais. Um montão de pedra, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens, olha só o que Deus está falando, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga da prostituta voltarão. Sabe o que ele está falando? Deus, olha, essas imagens que vocês levantaram e adoram como se fosse um Deus, o inimigo vai vir e vai destruir tudo. E vão colocar as dele. Outras. Mas você não vai falar mais que é sua. Não é mais a sua terra. Porque se você estivesse me adorando, ele vai falar. Aí sim, você vai falar assim, ó, essa é a nossa terra, essa é a terra do nosso Deus. Mas como você, é uma lógica simples de entender, mas como você está andando igual aos outros povos, o rei daqueles povos vão sentir o direito de invadir aí, e você é dele. Essa é uma estratégia do inimigo. E o profeta recebe isso no coração e vai falar. Por isso, lamentarei, gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentações contra os chacais e de pranto contra como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. O que ele está dizendo é isso, né? Não sei, tem aquela tradição que o avestruz, quando sente o perigo que ele faz, ele enfia a cabeça na terra, ele não vê nada, mais ou menos assim. Então, Deus falou o seguinte, quer saber? Olha, o que vocês estão fazendo, eu não posso mais fazer nada, porque vocês não querem que eu faça. Vocês não invocam o meu nome para o bem. Eu nem mais existo no coração de vocês.
E lá em Jerusalém, que tinha o templo, as pessoas estavam fazendo tudo no automático, sem mais prazer. A motivação era só fazer para ser visto. Não fazer porque Deus está pedindo, Deus merece. Não é privilégio nosso isso. Já estava lá em Jerusalém. E Deus, então, se vocês agirem como o inimigo age, eu não tenho poder, eu não consigo. E ele fala assim, ó, não o anuncieis em Gate, nem não choreis muito. Revolte no pó, na casa da Afra, passa a morada de Safir, envergonhosa nudez, vocês vão ser destruídos, vão ficar nu, a morada de Zanã não saiu, o pranto do Beuzeel tirará de vós a sua posição, quer dizer, tudo que você faz para outros deuses, vai ser tudo desnudado, acabou. Deus está anunciando a destruição. Dói, né? Esse capítulo é curto. E ele fala assim, ó, porque a moradora de Morate sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Atos animais ligeiros no carro, ó morada de Laques. Essa foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Então, assim, o Israel, o reino de baixo aqui, do sul, ele sabendo das transgressões do irmão lá de cima, Israel, Judá, Israel, irmãos, o que ele faz? Eles, quer saber? Nós estamos aqui em Jerusalém, cercado, tem um rei bom, eles não faziam mais a adoração verdadeira. Eles faziam no automático. E Deus, quer saber? Eu cansei disso, será tudo destruído. O interessante na história, que mesmo depois que Samaria é destruída lá pela Síria, o que acontece? Ainda tem 200 anos ainda, aproximadamente, o reino de baixo, o reino do sul, para se moldar, mudar, e eles não. Eles seguem o mesmo caminho do irmão. Fantástico, né? Historicamente. Bom, e aí isso me lembrou uma coisa. As escolas não estão mais convidando ex-drogado, ex-aquilo outro, para dar palestra nas escolas. Era muito comum isso. Chamar pessoas que passaram por uma droga, tudo, ou se restaurou, para ir lá falar para os jovens. Sabe por quê, Fabinho? Porque os jovens estavam pensando o seguinte, pô, se aquele cara passou, e Deus foi lá e restaurou o cara, quer saber? Olha o que eles entendiam. Eu vou seguir esse mesmo caminho. Deus vai, eu vou aproveitar, vou zoar e Deus vai. Olha o que esse cara estava colocando na cabeça. Aí, os caras não chama mais. Não chama mais. O mau exemplo não serviu para os caras. E às vezes nós somos assim, né? Você vê, nós vivemos na misericórdia de Deus. Muitas vezes, né? Bom, enfim, continua aqui, ó. Por isso, darás presentes a esse outro Deus, as casas de Aquisibe se tornarão em engano para os reis de Israel. Quer dizer, eles estavam seguindo outros deuses, e ainda tirarei de ti, ó moradora de Maressa, aquela que ele possuirá, chegará do Lão. Quer dizer, mas são nomes de cidades, são situações que ele está falando que o povo buscava. Ele fala assim, ó, você fica dando presente aí, por isso darás presentes a Morasete Gate, as casas de Aquisibe. Então, pula para cá. E para terminar esse capítulo, ele fala assim, ó, faze-te calva, e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias, alarga a sua calva, porque a águia, como a águia, porque de ti foram levados cativos. Tem expressões que são deles. Sabe o que está dizendo aqui? Uma coisa que eu fui pesquisar. Está falando de tosquiar. Que tosquiar o cabelo era sinônimo de tristeza ali naquele período. Então, assim, é algo pessoal. É como se fosse uma linguagem interna. Então, no capítulo 1, só para você ver, Deus revela para o profeta o que estava no coração do povo. E o profeta recebe aquilo e fala.
para o povo saber que Deus era testemunha. Tudo bem, capítulo 1? Forte assim, né? Nós vamos ver um pedaço do 2 e pedaço do 3, porque assim, vai ficar nessa pegada. Deus revela para o profeta como que o povo está agindo, o povo fica na dele, Deus só fala atrás do profeta, aí Deus envia o profeta e fala, olha, eu sei como vocês estão fazendo. Vocês estão oferecendo coisas para vários deuses aí, e esqueceram de mim, e essa mania está chegando aqui embaixo, as pessoas querem, aqui embaixo assim, no Reino do Norte, do Sul, as pessoas estão oferecendo para mim as coisas por oferecer, e eu não me agrado disso. Então Deus revela isso para o profeta. Pode ficar dando esses presentes, vai acabar com tudo isso. Vocês vão perder a oportunidade, olha só, vocês vão perder a oportunidade de me adorar. Eu falei para vocês no início, nós não podemos perder a oportunidade de ler a Bíblia. Enquanto ela está disponível. Já está em projeto a inteligência artificial reescrever a Bíblia de uma maneira, né, diferente. Então, guarde as Bíblias, guarde os exemplares, aprenda o que está na Bíblia, que vai ser necessário que você saber o que está na Bíblia para ensinar. Então é legal esses mapas mentais que estão fazendo agora, não é por acaso, hein? Tem os mapas mentais agora que é um resumo de cada capítulo, não é isso? Da Bíblia, de cada livro. Já viram isso na Bíblia aí? Vou trazer para vocês. A Fernandinha está usando no Antigo Testamento ali no infantil. Então, existem os mapas mentais, que é um resuminho de cada livro da Bíblia. Legal. Para você treinar até a memorização. Ou você assiste aquele filme, o livro de Eli. Que era cego, ele acaba... Todo mundo já assistiu o filme, o livro de Eli? Fantástico, né? Eu só fui saber que era cego no final também. No capítulo 2 do profeta Miqueias, pessoal, ele vai falar sobre a condenação da avareza e a ambição dos líderes. Quando eu falo, está dentro de um contexto bíblico, pelo amor de Deus, não é indireta para ninguém não, beleza? Nós temos que aprender com os erros da Bíblia mesmo. Esse é o objetivo, não é verdade? O Paulo vai falar, toda a escritura inspirada por Deus, né? E ela é boa para exortar, para alertar. Bom. Começa assim. Ai daqueles que nas suas camas intentam e maquinam a luz da alva o praticam porque está no poder da sua mão. Está falando literalmente de liderança, assim, governadores, prefeitos, pensar assim, você que tem sob a sua responsabilidade pessoas, é um líder também. Ele fala assim, ó, ai daqueles que ficam à noite pensando no mal, em como ganhar dinheiro, como abusar do poder. Imagine você na empresa, aquele chefe que parece que está lá e perde a chance, né? Ele tem a oportunidade de ser um bom chefe, mas não aprende, desgraça, né? Então, e aí não sabe, tem a humildade de conversar. Vem cá, ó, como é que você fez isso? De aprender e faz errado e vai alguém fazer certo e está errado, quer dizer. Então, você tem que adorar a Deus em tudo, agradecer a Deus. Ai deles, ó, e cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam casas e arrebentam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Se Deus está falando isso, é porque estava acontecendo. Líderes estavam fazendo o quê? Pegando espaço. Vai passar uma estrada aqui, eu quero passar uma rua aqui agora, então a sua casa, seu terreno é meu. No ano passado, no início do ano passado, foi uma coisa interessante. Tem um pedreiro que trabalha com minha casa, trabalhou, né? Muito de confiança. E ele me mandou uma mensagem, eu filmei isso, eu uso como estudo de caso na escola. Ele comprou um terreno no Mariporã, R$1.000 o metro quadrado, era 20 por 50, saía por 80 mil o terreno, o lote. No Mariporã ainda tem, viu, pessoal? Até trouxe para cá, ano passado, comentei aqui. Aí, aconteceu, ele comprou um lote e estava lá, fez a casinha dele já, só que aí o projeto, um ano depois do loteamento, decidiu cortar assim a quina do terreno dele, ia passar uma rua ali. E aí ele falou, professor Cícero,
cara, e o que eu faço agora? Eu preciso de alguém. Aí eu fui falar lá com o engenheiro, ele falou assim, tem que ser alguém que entende de raiz quadrada lá, porque tem que usar uma fórmula e tal. Ele me ligou, falou, cara, eu falei o seguinte, me pega aqui no sábado de manhã, eu vou até aí. Aí pegou, levei a calculadora, tudo, ele me mostrou o terreno. Aí ele mandou as fotos para calcular a área. Eu falei, ô Denilson, não dá para calcular com esse desenho que você fez aqui não, cara. Eu fiz uma área tal, calculei mais ou menos isso. Eu falei, não. Então, o desenho é o seguinte, eu vou medir, vamos embora. Aí nós fomos lá, medimos, filmamos, porque é uma história, um estudo de caso mesmo isso, para os meus alunos, foi legal. E realmente, para ele não perder o terreno, teve que transformar o terreno dele num triângulo equilátero. Saiu de quina, assim. E ele ia perder lá 120 metros quadrados. E aí possibilitou, ele acabou ganhando mais 150. Esticando até lá embaixo, como o cara pediu. Beleza, foi legal, foi muito legal para mim entender isso. Né? Na prática, a matemática na prática. Então, por quê? Se é outro, faz o quê? É o contrário disso, nós vamos passar aqui, é nosso esse terreno agora. Então, o dono do loteamento foi honesto com ele. Não estava acontecendo aí naquele período. As pessoas estavam, quer saber? Eu tenho, o que é meu, o que é seu é nosso. Mais ou menos assim. Não é? E está lá, invadindo tudo ali. Bom, enfim, portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto um mal contra esta família, da qual não tirarei os vossos pescoços e não darei tão altivos, porque o tempo será mau. Então, o que Deus está falando? Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto lastimoso, dizendo, nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca como eu despojei. Tira os nossos campos e os reparte. O que está acontecendo, só para você entender, é que hoje é fácil falar, porque nós conhecemos a história. É difícil, muitas vezes, viver a nossa história, porque a gente não entende o que Deus está fazendo, o que Deus está querendo. Mas, se você estiver no altar de Deus, é para o seu bem, porque é bíblico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode não entender, mas Deus está olhando tudo, Deus está moldando tudo, e é muito fácil falar do que viver o que está vivendo, e vice-versa, correto? E Deus está olhando lá, sabe tudo que vocês estão roubando aí? Olha o que Deus está falando, olha, governos, tá bom isso aqui, né? Você está inventando um modo aqui, distribuindo entre os amigos os terrenos. Nós já vimos aí um profeta, um profeta chama as mulheres dos líderes de vaca de Bazã, que elas viviam na luxúria, lindas, e elas estavam incentivando os maridos dos líderes a ter mais dinheiro, a colocar mais impostos. Nós vimos isso, é nesse período aí também. E aí, Deus está falando, olha, vocês estão roubando todas essas terras, no final das contas, elas não serão suas. Vocês vão perder tudo. Por quê? Vocês não têm noção. Aí tem os ditados, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Vai ser invadido, vocês vão perder tudo. Porquanto não terás tu, na congregação do Senhor, quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam, eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Então assim, você traz ao seu redor falsos profetas para te animar, para enganar o povo. Não sei se está falando, Cícero. Vocês vão ver, quando nós estivermos estudando outro profeta, o profeta Jeremias, por exemplo, Deus já deu a sentença de que o reino do sul vai ser destruído pela Babilônia. Aí vem os reis e eles querem lutar contra isso. Aí o profeta Jeremias fala, olha, não adianta lutar, Deus já deu a sentença. Procure ser melhor, procure tratar melhor o povo, mas já foi, já era. Só que os profetas dos reis falam, não, ele é traidor, prende, joga ele na prisão. Aí o rei se rodeava de falsos profetas para que o povo olhasse de lá e falasse, olha, tá vendo, ele tem mais gente do lado dele, mais profeta. E na verdade, era tudo falso profeta. E lá no reino do
do norte, também os reis faziam isso. E, ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que andam retamente? Quer dizer, ele fala o seguinte, não adianta você cercar de coisas erradas. Se você andar na minha palavra, andar diante de mim retamente, a minha palavra é vida. Mas olha que louco, se você não andar retamente na presença de Deus, a palavra dele é morte para você, é justiça. Não sei se a linguagem está um pouco difícil na Bíblia, mas é o que está acontecendo com eles ali. Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo, de sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Ele está dizendo também que nós vimos que quando os inimigos vinham, invadiam as aldeias, as cidades, os irmãos, Moabe, Amon, quando o pessoal estava fugindo, eles iam lá, roubavam, entregavam. Estava difícil viver lá em cima, se você não servia ao rei. Lançados fora, as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças tirastes para sempre a minha glória. Ou seja, você ia lá, entrava na família, roubava as crianças, sumiam, prostituíam as mulheres, os governantes eram isso. Não sei se vocês souberam quem era o Rivelino. O Rivelino falou o seguinte, que ele foi jogar na Arábia, mas ele queria mudar de lá. Porque quando os príncipes olhavam as mulheres que eram mais bonitas que a deles, eles queriam pegar. Verdade. Aí o jogador, aí ele pega, opa, estou fora. Bom, esse livro, então, nesse capítulo, está dizendo exatamente isso, que as ações deles, levantai-vos e ide-vos, porque esse não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. As suas ações, as ações deles estavam trazendo a destruição. Essa era a lógica que vai se repetindo num livro. E ele fala assim, se houver alguém, olha o que ele vai falar. Se houver alguém que andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Olha o que está acontecendo. Parece filme, né? Os caras vão lá, enchem o caneco, fica bêbado. Está liberado lá, os profetas, né? A Bíblia está dizendo isso, que existia, tá? Hoje não existe isso. Certamente te ajuntarei todo o Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas, né, como rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Mas Deus dá uma promessa ainda, mesmo assim, tem alguém ali. É muito lindo isso, tem alguém, tem ovelha ali ainda, ele fala. E eu vou congregar essas ovelhas, eu vou juntar essas ovelhas. Então Deus, ele olha, de um modo geral, o povo, por causa da liderança, né, daquelas cidades, atraíam o mal de outros países, de outros reinos, mas Deus olha individualmente. Fala assim, eu vou proteger essa ovelha, vou proteger essa, vou proteger aquela, mas de um modo geral tem as consequências, tá bom? Bom, e aí é o seguinte, só para fechar aqui, subirá diante deles, olha só, subirá diante deles, quando ele juntar as ovelhas, vamos ver se você lembra, sabe quem é essa pessoa. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por elas, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Depois de toda essa destruição que aconteceu, vai vir alguém que vai juntar, que vai reunir as ovelhas. Então ele está já profetizando sobre Jesus Cristo, né, nesse sentido. A linguagem é diferente, desculpa aí, irmãos, mas tem que ler direto para a gente entender, senão a gente não entende, tá bom? Bom, agora nós vamos ler só alguns versículos de cada capítulo, tá bom? Por exemplo, Miqueias 3 está falando de novo da condenação dos líderes que estavam conduzindo o povo e os falsos profetas.
Então é o seguinte, lá no versículo 5, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem entrar, que fazem errar o meu povo. Olha o que Deus, o nosso Deus é o mesmo. Nós separamos em ano, data de data, mas imagine uma história só de evolução, de crescimento científico e o homem sendo homem. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Então, tem profetas que fazem o povo errar, ensinando coisas que fazem as pessoas dependerem de coisas, de fazer coisas, não depender de Deus. Quando você precisar ficar fazendo coisas, não precisar, é só Jesus Cristo, a presença dele na sua vida vai fazer com que você mude de conduta. Mas você não tem mais que ficar fazendo coisas para chamar a atenção de Deus. Tem que ser uma pessoa reta, andar no reto caminho. E ser luz. Aí ele fala assim, os profetas estão fazendo errar o meu povo. E aí, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam. Como se tivesse que pagar as coisas. Se você não pagar, não vem profecia boa para você. Mais ou menos isso que ele está falando. Né? Os falsos profetas. Portanto, versículo 6. Se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e haverá o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Então, Deus cuidará dos falsos profetas. Está aí, no Antigo Testamento, Deus falava isso. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Eu sei que é muito delicado de ficar falando dessas coisas, se você não viveu, o que esse cara está falando? Então, eu tenho uma certa propriedade de falar, porque assim, eu vivi, eu sei que eu estou falando, e muitas das coisas eu entendo o que está acontecendo com adivinhadores, com misticismo, espiritismo, porque assim, eu passei por ali, lendo e vivenciando também. Eu tive a felicidade, né, que Deus conhece o coração de cada um, de nunca receber nada assim. Tanto que eu fui mandado embora dos lugares que eu passei, porque eu não recebia nada. Esses caras desistiram de mim. Mas o primeiro papo você tem que, como é que fala? Você tem que preparar, você é médium, como é que é a linguagem que fala? Como é que eu te falei para ir para Umbanda lá? Você tem que se preparar, né? Você tem que, então, é mais ou menos assim. Você tem que ser cavalo. Você tem que ser um cavalo para receber o Espírito. Mais ou menos, se chama de cavalo mesmo. Bom, enfim. E aí, só que você vai entender, na Bíblia você vai entender que é tudo um teatro do inimigo. Está na Bíblia isso. É um teatro. Ele se faz né? Ele sabe, porque assim, ele não é onipresente, o diabo, mas ele tem um monte de demônios espalhados, milhares de demônios, que são os leve-trás. Então ele conhece você, porque ele te cerca, fica te rodeando, esperando um momentinho, colocando ciladas para você cair. E aí você vai caindo e ele vai jogando na sua cara. Então, mexer com esse lado oculto é complicado, porque as pessoas preferem, está na Bíblia, preferem ouvir de um espírito que veio do outro mundo, supostamente, as coisas que estão lá do que ler. Isso está em Lucas, se você quiser ler, Lucas capítulo 16 da Bíblia, do 19 ao 31, é aquela parábola do rico e Lázaro. Onde um morre, um acorda no inferno, outro acorda no paraíso, tem aquele diálogo lá. Então ali, acontece. Bom, enfim, continua. Fala assim, Jesus fala assim, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo, de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu. Então, ele está falando o seguinte, olha, de tudo isso que está acontecendo, Deus me encheu do Espírito dele, para eu poder falar para vocês que vocês estão errados, estão no caminho errado, e tudo isso tem um preço. Então, Deus está dizendo assim, Deus me levantou e eu estou com o Espírito do Senhor para falar sobre isso para vocês, que vocês estão errando. E
Os seus chefes dão as sentenças por suborno. Olha só. Você acha que é só hoje, né? Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Então, olha só, isso está na Bíblia. Que é do Saul? Isso aí. Então, preste muita atenção. Ai, mas hoje tem uma igreja que faz isso, a outra igreja que faz aquilo. Você acha que não é privilégio nosso? É que a gente não lê. A gente não sabe como adorar a Deus, como agradar a Deus. E aí, quando você vê aqueles caras bonitinhos, né? Roupa bonitinha, bem vestido, falando bem, então você acredita que realmente Deus está abençoando. E aí, não adianta, está escrito o que está acontecendo lá. Acontecia lá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa como os altos de um bosque. E as pessoas, elas, mesmo o profeta falando isso, e eu vou parar aqui, mesmo as pessoas, os profetas falando isso, olha, Deus está dizendo isso, é o mesmo que eu chegar assim e falar para você agora, olha, não sei porquê, Deus está pedindo para você ler tal coisa. Aí você vai ler lá, e está escrito o seguinte, olha, você vai morrer pelas transgressões, seu pecado, e o Espírito fala com você, poxa, Deus está dando uma chance de eu me arrepender, pedir perdão. Mas como você está vivo, e você está vivendo uma situação cômoda socialmente, e você tem o seu emprego, tem saúde, trabalho, o que normalmente as pessoas fazem? Elas fingem que não é com ela. E continua vivendo no pecado. E o tempo está passando. Vai ter um momento que Deus fala, olha, eu mandei tantas pessoas lá para você se converter, mandei tanta palavra, você não quis, eu entendi então que você não quis mais. Aí Deus se afasta nesse sentido. É bíblico, está aí. Amado, eu tenho que parar. Ó, nós chegamos até o capítulo 3. Esse capítulo, o livro de Miqueias, ele é interessante, porque é um período que tem um rei, prosperidade, uma nação. Aqui também está tudo bem, porque tem muitas alianças com outros países, com outras nações, então eles estão se sentindo bem. Mas essas alianças vão destruir o povo. Vai dominar, vai vir um império. E aí outro império está se fortalecendo, que vai dominar aquele império e vai vir destruir tudo. Deus está no controle de tudo. E o título do capítulo 4 é promissor, porque virá um Messias, que restaurará o povo. Como nós estamos aí há 700 anos antes de Cristo, e nós sabemos que Jesus é o Messias, que restaura, que vê tudo, então, eu quero andar do lado dele. Mais ou menos assim. Que eu sei que eu vou estar seguro, só que eu tenho que andar de acordo com como ele andou. E é legal a gente aprender isso, tá bom? Obrigado pela sua presença. Na próxima semana nós vamos estudar aí mais do capítulo 4 ao 7, tá bom? Nós vamos terminar. E nós vamos dar sequência depois em outros profetas. Nós vamos ler os 12 profetas desse ano, tá bom? O ano que vem a gente discute o que vai aprender. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Continue com Deus, amém?